Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Inglês com Nick, o Inglês comigo. Obrigado por clicar. E hoje nós vamos ver um conceito no inglês importantíssimo para você aprender. Seja você aluno básico, aluno intermediário ou aluno avançado. Mesmo se você for aluno básico, talvez isso seja um pouquinho assim difícil, mas assista essa aula até o final, pelo menos para você entender o conceito, porque isso no português basicamente não existe, né? E no inglês é muito comum. Então, vamos começar pela definição. Aliás, essa aula aqui é só para te dar uma ideia, tá? A gente não vai entrar em detalhe de cada phrasal verb. Isso vão ser vídeos que eu farei no futuro em detalhes, tá? Mas essa aula é para você entender o conceito de phrasal verbs. E, claro, eu tenho exemplos aqui para te ensinar esse conceito, tá? Enfim, vamos lá. Primeiro para a definição. Basicamente, de uma maneira bem fácil, para não complicar muito, phrasal verbs são verbos que são compostos do verbo em si, mais a preposição. E por que eu botei esse 1 e 2 aqui? Porque geralmente se adiciona uma preposição, mas há phrasal verbs que você adiciona duas preposições, né? Verbo e mais duas preposições. Mas a maioria das vezes é uma só. Enfim. E o que acontece com esses verbos? Isso é importantíssimo. Muda o significado do verbo completamente, tá? Então, aqui para o primeiro exemplo, por exemplo, o verbo to look, olhar. Né? Todo mundo pensa que o verbo to look é só olhar. Então, nessa primeira frase, sim, look at her, olhe para ela. Né? Look at her. Então, é o verbo look, mais a preposição at, significa olhe para ela. Mas, se você falar look for her, isso não significa olhar para ela, não tem nada a ver. Procure por ela. Então, look for é procure por ela. Então, em termos de você aprender vocabulário, o que eu quero que você faça? Aprenda look at como um significado e look for como um outro significado. Então, são dois significados completamente diferentes. Só, né? São verbos iguais, aparentemente, mas com a preposição mudam de significados completamente. O verbo to get, por exemplo, aliás, é o verbo no inglês que tem mais phrasal verbs de todos, né? Provavelmente tem uns 20 a 25 phrasal verbs. Mas a gente só vai olhar dois deles aqui para ficar mais simples. Get up, man. Get up, man. Se levanta, ou acorde, ou né, sai da cama. Get up, man. Agora, se você falar get away, man, se afaste. Get away from me. Se afaste de mim. Get away, man. Sai daqui. Quer dizer, se afaste de mim. De novo, verbo mais preposição, um significado. O mesmo verbo com outra preposição, outro significado completamente. Agora, com o verbo to knock, que na verdade knock é tipo bater na porta, né? Knock on the door. Mas aqui você vai ver que com a preposição muda o sentido completamente. Se você falar assim, vamos supor, uma mulher, he knocked me down, ele me derrubou. Quer dizer, um soco, o cara me deu um soco, a mulher está falando, né? E ele me derrubou, eu caí. Então isso é um ato de violência. A mulher está falando, he knocked me down. Ele me deu um soco e ele me derrubou. Agora, você vê que a diferença dessa frase, he knocked me down, e he knocked me up, é só a preposição. Mas o que acontece com o significado? Muda completamente. Aqui, você sabe qual é o significado dessa frase? É ele me engravidou. Então, knock down é derrubar. Né? Uma pessoa dá um soco e derrubar aquela pessoa. Você põe a pessoa no chão. E knock up, engravidar. Quer dizer, o sentido muda completamente. Né? Às vezes o sentido não muda tanto. Vamos supor, com o verbo rir, to laugh. Laugh with, de novo, laugh with é um significado. É quando você está rindo de alguma situação com alguém. Laugh, I laughed with him so much. Quer dizer, pô, a gente riu junto à beça. Né? Agora, se você falar laughed at, aí você rir de uma maneira sarcástica. Então, é muito comum falar se, vamos supor, a pessoa cai no chão, né? E foi uma coisa engraçada, e a pessoa que está, né, com dor, está todo mundo dando uma risada porque foi um tombo engraçado, a pessoa pode falar, please, don't laugh at me.
laugh with me, quer dizer, não dê risada de uma maneira sarcástica, né, do que aconteceu, mas ria comigo. Então, laugh at, com sarcasmo, laugh with, é só rir com a pessoa. Outro verbo, to put away the toys, né? Geralmente os brasileiros pensam to put é colocar, né? Put away the toys, guarde os brinquedos, os bonecos, né? Agora, se você falar assim, she put me down, ela me colocou para baixo, ela botou a minha moral para baixo. Então não é colocar, ela me botou, né, num sentimento, ela me botou para baixo. She put me down. Ela falou comigo com muito desrespeito. She put me down. E aliás, essa frase aqui tá no passado. Se tivesse no presente, teria um S aqui, né? Mas enfim. E o último exemplo, para ficar bem claro, desculpa de estar falando desse verbo, né? Não quero que você fique ofendido, mas é um verbo que se usa muito no inglês, to fuck, o que seria o equivalente a fuder. Desculpa, mas é importante esse conceito, você vai entender muito bem. Por exemplo, se você falar Carlos fucked Shirley, significa que o Carlos fudeu a Shirley, quer dizer, teve relação sexual com a Shirley. Mas olha aqui, se você adiciona a preposição with, essa frase aqui não tem conotação sexual nenhuma. É o Carlos zoou, brincou, fez palhaçada com a Shirley, perdão. Quer dizer, o Carlos zoou a Shirley, fez uma brincadeira, esculhambou com ela de uma maneira sem ser ofensiva. Quer dizer, fucked, sem preposição nenhuma, tem um significado. E essa frase aqui não é um phrasal verb, tá? Porque o fuck está sendo usado na forma em si. Mas quando você adiciona o fuck com uma preposição, aí já é uma brincadeira, fazer uma gozação da pessoa, né? Enfim. Essa aula, de novo, é só para você entender o conceito que no inglês, quando você pega o verbo e adiciona uma preposição ou duas, muda o significado daquele verbo completamente. Existem, dúzias e mais dúzias, se não for centenas, de phrasal verbs no inglês. Então, essa aula é só para você entender esse conceito, e phrasal verbs é uma coisa que você tem que aprender na prática, falando todo dia. Bom, enfim, se você tiver alguma pergunta sobre o que foi falado aqui, me manda um e-mail, e qualquer coisa, se você quiser, você pode ter uma aula particular comigo, e a gente se vê mais tarde. Até logo!